O tema desta videoaula é o planejamento de aula para plataformas de educação online e será abordado também o tema da tecnologia de informação e Libras, novas formas de ensino e aprendizagem, tendo em vista que o uso de ferramentas digitais nas metodologias de ensino estimula o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Na minha identificação, eu já fiz a apresentação em Libras, né? Este é o título da videoaula. E vamos ao objetivo desta videoaula, que é apresentar as tecnologias utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, analisar os estudos feitos sobre o uso de recursos tecnológicos no ensino da Libras e verificar a eficácia da tecnologia de informação e comunicação no ensino remoto. Esse é o roteiro desta videoaula. O uso da tecnologia na sala de aula. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela contempla o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais. Incorporar as tecnologias digitais na educação não se trata de utilizá-las somente como um meio ou um suporte para promover a aprendizagem ou até mesmo despertar o interesse dos alunos, mas sim de utilizá-la com os alunos para que eles construam o conhecimento com a tecnologia e sobre as tecnologias. Então, o que diz a BNCC? Vamos acompanhar aí. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. Percebemos aí que essa competência ela é muito ampla, então ela consegue, de uma certa forma, incluir tudo o que é necessário para o desenvolvimento, para o uso da tecnologia na sala de aula. Está bem claro aí o objetivo. Questões a serem abordadas, Como planejar? Como tornar a aula remota inclusiva? Que ferramentas tecnológicas utilizar? No processo de planejamento de Carline e Tárcia, nos chama a atenção na necessidade de se destacar uma visão geral em relação ao que vai ser trabalhado. Então, se uma parte não está bem planejada, corre-se o risco de se ocupar muito tempo com outras coisas, até mesmo a estratégia inconsciente do professor. Mas, de uma certa forma, se não acontece o planejamento, quem acaba sendo prejudicado são os alunos. Por isso, é importante nesse processo de planejamento, Então, Carline e Tárcia traz aí esses 5 aspectos a serem observados. Então, primeiro, a quem ensinar? Aí, observamos o quê? O perfil do aluno, a fluência tecnológica, quem são os alunos. Então, para se planejar, precisa saber a quem quer atingir, a quem quer alcançar com esse planejamento. Por que ensinar? Relacionar aí os objetivos de aprendizagem, Então é preciso ter os objetivos claros, do que se pretende alcançar. O que ensinar? Elencar aí os conteúdos, os conteúdos de aprendizagem. Como ensinar? Selecionar metodologias e atividades pedagógicas. E que recursos usar? Seleção e uso de recursos digitais, que é importante, porque os recursos eles precisam ser selecionados, eles precisam levar em conta o perfil do aluno, e os recursos digitais precisa levar em conta a fluência tecnológica também. Tornando a aula inclusiva. A inclusão não diz respeito somente à presença do aluno surdo,
mas sim tornar a aula participativa para todos. Então, de que forma tornar a aula inclusiva? Vamos aí ver 5 pontos a serem observados, entre outros. Primeiro, texto não muito longo. Texto longo torna a leitura cansativa para o ouvinte. Imagine para o surdo que é visual. Então é importante estar atento a essa questão de textos, né? Não colocar textos longos demais. Janela de intérprete, importante, principalmente nesse momento de ensino remoto, de aula online, onde há a tradução, né, entre línguas, da língua oral para a língua de sinais, né? E aí a aula se torna compreensível na sua totalidade para o surdo, né? Não há perca de mensagem, né, de texto, de explicação. Legendas no vídeo. A legenda é importante porque na falta do intérprete, né, a fala do professor está ali na legenda, então o conteúdo não é perdido. O uso de imagens e animações, como essa imagem aí, né, o bonequinho dando vários likes, é importante porque torna uma apresentação dinâmica, né, e capta a atenção. Sugerir sites acessíveis para pesquisa. Então, hoje, com os avanços tecnológicos, diante da diversidade de ferramentas, temos hoje sites acessíveis. Então, é importante o professor estar atento a esses sites, estar sugerindo de forma a motivar o aluno à sua pesquisa, né? Então, é importante estar aí atento a toda essa inovação, a tudo isso que a tecnologia proporciona para que haja, né, uma boa aprendizagem. Agora eu vou apresentar algumas ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Então, a primeira ferramenta aqui é o Trello. O Trello, ele é uma ferramenta muito interessante, né? O Trello, ele é esse mural, né, onde você pode organizar suas atividades no período que você desejar. Você pode compartilhar também, né, esse mural com outras pessoas ou com o próprio aluno, onde ele pode ter acesso ali a uma atividade, a um conteúdo de uma aula. Usando esse modelo aqui do Trello, eu apenas fiz algumas modificações, né? Coloquei aqui sequência didática e também aqui você pode deixar visível, né? Você escolhe as pessoas que possam estar visualizando. Então é uma ferramenta muito interessante. Você pode criar checklists, você pode organizar cards. Então assim, você pode organizar tudo, né? Toda a sua aula e até para uma organização pessoal também. Uma outra ferramenta é o Padlet. O Padlet, ele é uma ferramenta que permite criar quadros virtuais, né? Nesses quadros virtuais, você pode estar disponibilizando atividades, pode funcionar como uma ferramenta colaborativa. Aqui mesmo eu criei esse Padlet, né? Coloquei oficina literária, dei como título oficina literária. Coloquei algumas imagens onde o aluno pode estar acessando, respondendo. Aqui eu coloquei como atividade analisar a imagem e conte uma história. Então pode funcionar como uma ferramenta colaborativa, onde um aluno pode iniciar a história e o outro aluno pode continuar a história. E todos têm acesso a esse quadro. Então é uma ferramenta muito importante. Uma outra ferramenta é o Mentir, né? O Mentir, também conhecido como uma ferramenta de apresentação interativas, e ele é muito utilizado como nuvem de palavras, como essa que está aparecendo aí. Como é que funciona essa nuvem de palavras? Você faz uma pergunta, é gerado um código, você envia o código para as pessoas que você quer que responda, e à medida que elas vão respondendo, vai aparecendo para você, né, essa nuvem de palavras. Então, a palavra com a fonte maior é aquela que foi mais citada como resposta. Então, é muito interessante, de repente você está dando uma aula, surge uma pergunta, uma dúvida, ou você quer saber a opinião dos seus alunos, e você pode, na mesma hora, gerar, né, esse código, enviar, e eles respondem, né, online no mesmo momento. Dentre as ferramentas tecnológicas também, nós temos o Google Meet, o Zoom e o Microsoft Teams, que são ferramentas de videoconferências. Através dessas ferramentas podem ser feitas as lives, as aulas remotas.
Então, assim, são ferramentas importantes, principalmente nesse momento de pandemia. Tem sido muito utilizada. Essas ferramentas também possuem também as funcionalidades de legenda, compartilhamento de tela. Então, assim, são ferramentas importantes, né, para ferramentas de comunicação. Também nós temos o YouTube. O YouTube, ele é uma ferramenta de vídeo, né? O YouTube é muito importante porque você pode criar um canal, você pode disponibilizar as aulas, você pode criar um link para acesso somente para a classe, para as pessoas que você desejar. Então, assim, o YouTube tem sido muito utilizado também para lives, porque o YouTube ele permite, junto a outras ferramentas, a transmissão de lives com várias janelas, né? Uma janela de slide de apresentação, a janela do professor, da pessoa que vai estar falando, e uma janela de intérprete também. Então, assim, essas ferramentas são muito importantes. Agora nós vamos falar de uma outra ferramenta que é sobre as ferramentas do Google. Sobre as ferramentas do Google, nós vamos falar sobre o Google Forms, né? O Google Form, ele é essa ferramenta aí, né? Uma ferramenta de formulário. Você pode criar formulários, você pode criar atividades online, atividades avaliativas, ou você pode também criar um quiz, como esse aqui que eu criei, né? O Quiz Libra. Nós vamos estar respondendo agora esse quiz, né? É importante porque você pode, depois de uma aula, você pode criar várias perguntas, enviar o link para os alunos e eles podem estar respondendo. É uma forma de avaliar também. Então, aqui sobre a Libras é correto afirmar: é uma língua de sinais, é uma língua universal, é a língua natural da comunidade surda. Então, a correta é o que? A letra C. É a língua natural da comunidade surda. De acordo com a imagem, a frase correta é, né? A imagem diz o quê? Sinais são para os olhos, o que as palavras são para os ouvidos. Então, a correta é a letra A. Atribui-se à língua de sinais o status de língua, porque tem um nível linguístico, porque tem vários níveis linguísticos, porque também são compostas pelos níveis linguísticos, o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico, ou porque também são compostas pelos níveis linguístico, fonológico, audiológico, morfológico, sintático e semântico. Aí tem uma pegadinha, né? A correta é a terceira. E por último aqui, a língua brasileira de sinais, Libras, foi reconhecida por meio da lei. Aqui tem 4 leis, a gente vai marcar aqui uma errada, a correta é a primeira, mas vamos marcar aqui essa terceira, porque quando você marca uma questão errada, né, você pode dar um feedback a essa questão. Você pode colocar a resposta correta para aparecer ou não, a depender do tipo de atividade que for elaborar. Então aqui nós vamos enviar esse formulário, né? Embaixo tem uma tecla verde, né? Você envia esse formulário, essa tecla aqui, né? E ele vai dar um feedback das respostas. Você pode também criar pontuação, né? Para valer como uma atividade pontuada, uma atividade avaliativa. Então aqui nós vamos ver a pontuação. E quando, à medida que a pessoa, o aluno responde, todas essas respostas vão para o professor, para a pessoa que gerou esse formulário, né? Então, é uma ferramenta muito importante. O Google tem disponibilizado muitas ferramentas, o Google Classroom também. Então, assim, são ferramentas importantes para serem utilizadas, né? Então, essas ferramentas tecnológicas, você pode estar utilizando ela da maneira como você quiser, no momento que você quiser. Então, aqui é o feedback, né? Vamos ver aqui o total de pontos. 7 pontos de 10, né? Porque errei uma, de propósito. Então, na primeira aqui, né? Você acertou, parabéns, né? A segunda aqui também, parabéns, você acertou. Nessa daqui que nós erramos, apareceu aí em vermelho, tá vendo? E aqui o feedback, né? A resposta correta, qual seria? Então, assim, é um formulário muito importante para estar se trabalhando e para estar se utilizando. Bem, continuando a nossa videoaula,
Nós vamos agora partir para a fundamentação teórica, né, da nossa videoaula, né, o que alguns teóricos falam a respeito da tecnologia. Então vamos lá. A tecnologia possibilita à comunidade surda a redução de barreiras e pontes nas relações, diminuindo seu isolamento social, proporcionando ao indivíduo surdo uma melhor compreensão do mundo à sua volta, tornando-o acessível, pois a barreira imposta pela ausência da audição somente é superada quando há possibilidade de compensação por outros sentidos. E é claro, né? Isso que Gonçalves de Jesus coloca, porque realmente a tecnologia ela quebrou a barreira, ela reduz a barreira da comunicação realmente, né? E diminui o isolamento social. Isso nós estamos vivenciando na prática. Temos também, né, uma outra autora que comenta também sobre a tecnologia, que é Stanf. Stanf já coloca do ponto de vista dos surdos, né? Então, o uso do computador e da internet inaugurou uma nova dimensão às suas possibilidades de comunicação, pois são tecnologias acessíveis visualmente e, se para os ouvintes elas abriram perspectivas que levaram a modificações profundas nos usos e costumes de toda a sociedade, para os surdos, essas mudanças podem ser ainda mais significativas e têm sido muito significativas mesmo, né? Então, nessa imagem aí, você pode observar que através de um smartphone você pode, né, ter acesso a várias ferramentas, vários aplicativos, você pode assistir a aula do seu celular. Então, assim, o uso da tecnologia é muito importante, é válido estar utilizando, não só neste momento, nos momentos de ensino remoto, como no ensino presencial também, como uma alternativa de atividade. Fica aí esta mensagem. E agora eu vou estar explicando essa mensagem no próximo slide em Libras. Desde já, né? Espero que essa videoaula tenha sido válida para você ter tirado algumas dúvidas sobre as ferramentas tecnológicas e também ter aprendido sobre alguma delas. Essas são as referências utilizadas nesta videoaula.